Boa noite a todos. Hoje, 9 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Vamos iniciar solicitando ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça. Vamos orar? Divino amigo, amor querido, é sempre com essa alegria, essa vontade, essa atração que sentimos pelo estudo dessa doutrina que é tua, pela informação do próprio Evangelho que é teu. Nós te agradecemos, Senhor da vida, por aqui estarmos, te agradecemos pela saúde do corpo, pela saúde da mente. Te agradecemos por todas as dificuldades que, em verdade, são advertências, para que possamos entender o rumo que estamos tomando em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos acontece. E te rogamos, sempre uma vez mais, que nos ajude na compreensão da obra, para que possamos, em teu nome, fazermos verdadeiramente um movimento de introspecção, de autoavaliação, de autodescobrimento, e a partir daí realizarmos esse movimento de caminhar em tua direção. Graça te damos, Senhor, e que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos ajudar na compreensão da obra. Então, na pergunta 311, tem uma citação. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas, lhe formou um corpo. Falando de Jesus. Não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas, lhe formou um corpo. O Emmanuel comenta assim essa passagem. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Porque nós sabemos que durante muitos séculos, durante milênios, se a pessoa, vamos pegar na época do nosso Senhor Jesus e até um pouquinho antes, se a pessoa desejasse obter um benefício da divindade, ela procurava os templos, fazia ali as suas ofertas, as suas oferendas e barganhava com os deuses. No monoteísmo, nós vamos encontrar na cultura hebraica, os seres, as pessoas iam, conversavam com os sacerdotes, falava da sua vida e daquilo que tinha feito de errado. Logo o sacerdote dizia para ele que tipo de animal ele deveria comprar e sacrificar no altar para que o seu pecado fosse perdoado. Então a ideia de sacrifício era sacrificar algo externo, sacrificar um animal. Então, dependendo do que eu tinha feito, poderia ser um passarinho, como poderia ser um boi. Então, você imagina, por isso, que em torno do templo era um comércio muito grande. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, a ideia do sacrifício é esse sacrificar um animal para que eu ficasse livre daquele pecado. Então, tá.
O nosso querido Emmanuel agora ele vem falar do verdadeiro sacrifício. Eu não tenho que sacrificar um objeto ou sacrificar um irmão menor, no caso dos animais. Eu tenho que sacrificar os sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades. Esse é o verdadeiro sacrifício. Eu tenho que sacrificar o meu repouso. Eu tenho que sacrificar os meus excessos. Eu tenho que sacrificar a minha vontade. Eu tenho que sacrificar o ego, a personalidade, silenciando. Esse é o verdadeiro sacrifício. Porque a nossa maior luta, verdadeiramente, é abrirmos mão da personalidade que nós idolatramos, que é a nossa personalidade. Então nós idolatramos essa personalidade. Tanto é que nós não admitimos absolutamente qualquer contrariedade à minha personalidade. E é a ela, exatamente ela, que eu tenho que sacrificar. Aonde nós vamos ver bastante o sacrifício? Na figura, no caso de um discípulo, de um profeta, de realmente assim, um grande missionário, Paulo de Tarso. Ele se sacrificou uma vida inteira pelo Cristo, a partir dos seus 30 anos de idade. E nós vamos ver na figura única que nós conhecemos a história, todos a conhecem, do nosso Senhor Jesus, que se sacrificou em prol de uma humanidade terrena. Eu vou me sacrificar para ensinar a eles o amor. Entendeu? Então, quando fala em sacrifício, gente, o sacrifício não é matar um cachorrinho, uma vaquinha, um pássaro, isso. Olha, até no Livro dos Espíritos pergunta assim, se a pessoa não comer o animal, né, não come animal, é vegetariano, em prol do cuidado com os animais, o que é isso? Ele disse, primeira coisa, nós já sabemos que a carne alimenta a carne, então o corpo vai perecer, vai chegar uma hora que a patologia vai estourar. O segundo se você fizer esse sacrifício, mas em prol de auxiliar alguém, é tipo assim, eu não como, mas eu dou para alguém comer, aí sim vai estar sendo útil. Então, um sacrifício útil, esse teu sacrifício vai em prol de quem? Vai auxiliar quem? Aí eu vou ficar trancada aqui, morrendo de fome, pisando no milho. Legal, tu está só maltratando o corpo, mas qual o benefício disso para a humanidade? O que tu está deixando de comer, tu vai dar para alguém comer? É mais ou menos isso que o Livro dos Espíritos fala. Então aqui quando ele diz assim, para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em nome de Deus, razão porque ele enviou aos homens a palavra de Jesus, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, sentimento, na ascensão, na condição de subida mesmo, divina, dos sentimentos para o amor divino. Evoluir o sentimento, porque o nosso sentimento ainda é de apego, ciúmes, vaidade, egoísmo. Você imagina o que é o apóstolo Paulo está fazendo uma carta direcionada aos hebreus, e aonde lá verdadeiramente havia toda uma cultura de ofertas. Então você imagina que ofertava-se dinheiro para a casa do pai, e tinha todo aquele movimento com os sacerdotes dos pecados.
né, daquilo que você fez de errado. Então você ia, confessava, fazia a purificação, fazia toda a purificação, era todo o ritual de limpeza, banho e a oferenda, aquele movimento de você ir até o altar e matar um animal, queimar um animal, oferecer o sangue para isso, a fumaça para aquilo, o corpo para aquilo. Cada tinha uma simbologia. Aonde nós vamos encontrar isso? Se nós lermos um pouquinho de Levítico, lá vem explicando tudinho o que cada coisa deve se fazer. Cada erro tem um sacrifício a ser realizado. Então, naquela época, para entender a palavra sacrifício, eles materializavam. Hoje nós já sabemos que sacrifício é sacrificar esse homem velho que está dentro da gente. Pensa, sacrificar é praticamente matar. O sacrifício é matar provoca dor. Então você imagina você sacrificar a sua vaidade. É uma dor enorme. Você matar a vaidade dentro de você, Deus o livre. Matar o ciúme, sacrifica o ciúme, engole. E aí nós não vamos ler a carta ao Hebreu, capítulo 10, senão nós seria um outro estudo. Mas a citação é de Hebreus, tá ok? Aí vem a próxima. Como interpretar a afirmativa de João? Essa tá fácil, tá no Evangelho de João. 3 são os que fornecem testemunho no céu. Quem são? O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. Jesus personificava Deus. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um só. Então, olhando para Jesus, você via Deus. Foi o que ele falou a João. João perguntava que queria ver Deus. Ele disse, mas tu está olhando para mim e não consegue ver? Porque ele era a personificação. Olhar para Jesus era ver. Mas olhar para Jesus não é Jesus homem. Não é forma física. É o amor. É o comportamento. É a atitude. Por isso ele dizer, eu e o Pai somos um só. João, tu está olhando para mim e não está vendo Deus? Porque Jesus não era uma personalidade de Jesus. Jesus era o espelho, o reflexo perfeito de Deus. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. E a legião dos espíritos redimidos e santificados que o cooperam com o divino mestre. Porque ele falou, olha, o Pai, o Verbo, que é a realização, e o Espírito Santo. Vamos ver a explicação de Emmanuel. Cooperaram com o divino mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Então ele coloca, o Pai é o Criador, o Verbo é Jesus, que constituía para a terra sua mais perfeita personificação, e a legião dos Espíritos redimidos e santificados, que seria o Espírito Santo. Então o nosso querido Emmanuel, ele coloca o Pai, o Criador, Jesus, o Verbo, né? E o Verbo se fez carne. Lembra a fala de João? E o Espírito Santo ele coloca como os Espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre. Por que ele colocou Espírito redimido? Porque quando fala em Espírito superior, esses anjos que trabalham com o nosso Senhor Jesus, não pensa que eles foram feitos anjos. Foram espíritos que evoluíram, que redimiram, que hoje trabalham. E aí ele chama esse de Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, eles chamam de Espírito Santo a Deus. No Antigo Testamento, Espírito Santo é Deus. Aqui o nosso Emmanuel já apresenta o Espírito Santo como essa legião de espíritos nobres que trabalham com Cristo. E o Cristo representa o Criador, que é o Pai. Então, o Pai é o Criador. O Verbo é Jesus.
E o Espírito Santo são esses espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre. A gente vai pesquisar esses versículos, tentar achar, e na próxima semana a gente vai voltar a esse estudo só para trazer os versículos, que aí fica mais fácil, eu trago a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Vamos para 313. Como entender a bem-aventurança, essa aqui a gente conhece, né? Conferida por Jesus aos pobres de espírito. Qual era o conceito, né? Como ele coloca assim, como entender essa bem-aventurança ensinada por nosso Senhor Jesus? Ele diz assim, o ensinamento, atenção, do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas. Então, pobre de espírito quer dizer almas simples e despidas do espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de, abre aspas, homens de espírito, né? Seriam homens fortes, homens intelectuais. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, se referia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então era esse, então, pobre de espíritos, se refere realmente a almas simples e singelas, despida do espírito de ambição e de egoísmo. E olha só, o Senhor aos corações, se referia ao Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos. Porque o contrário de humilde é o quê? A pessoa extremamente orgulhosa, automaticamente é muito vaidosa. Não tem como seguir e entender os ensinamentos de Jesus. Não tem. Sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Rasteira, bem terra-terra, bem na horizontal mesmo. Aí ele pergunta na 314, qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato de lavar os pés, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Olha só, o ato do nosso Senhor Jesus. Então, quem lavava os pés era o escravo mais relé, mais simples, mais aquele escravo. Então, esse ficava a função de lavar os pés. Então, Jesus faz esse movimento. O que o nosso Senhor Jesus já sacrificou, matou e sepultou dentro dele com essa atitude? O orgulho, a vaidade, o ego. O eu do momento não existe mais nele. Não há absolutamente nenhum problema para ele fazer aquilo. Ele não se sente absolutamente menor em nada. A gente se sente menor de fazer um trabalho. A gente se sente menor se alguém passar e não falar com a gente. A gente se sente menor se alguém criticar o que a gente faz. De tão enrolado com a vaidade que nós estamos. A gente se sente menor se alguém nos criticar. Se não falar nada, se sente menor. Então, o nosso Senhor Jesus está dizendo nessa atitude, olha, vaidade e orgulho não existe dentro de mim, não. Isso acabou. Isso não existe. Por isso eu faço isso e não me sinto menor. Às vezes a gente não consegue ouvir uma crítica. E a gente só falta cantar a musiquinha da Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, num ato de vaidade enorme, a gente se acha Cici.
A gente se sente, se acha verdadeiramente. Então, esse movimento aqui do nosso Senhor Jesus, ele deixa bem claro o ato de humildade. Porque para fazer esse movimento e para ouvir crítica, sem se machucar, isso é coisa para a gente bem grande. Porque para fazer algo simples, tem que ser bem grande. O orgulhoso vaidoso, ele quer sempre fazer o máximo. Então, no primeiro movimento, a pergunta é por quê? Qual foi a lição? A maior lição que a humanidade recebeu do mestre ao lavar os pés, qual foi a maior lição? Humildade. Essa é a maior lição. Aí ele vem e diz assim: e por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele cingiu-se com uma toalha? Ele tira a roupa e coloca aqui um pano, um tecido. O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, verdade com V maiúsculo, não é a verdade de cada um, é a verdade divina, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade. Porque quando ele cingiu-se com uma toalha, ele se vestiu de escravo. Tirou a túnica e se vestiu de escravo. Escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e no sacrifício supremo. Por isso nosso Senhor Jesus termina essa passagem e ele diz assim: porque eles estavam discutindo, os discípulos, e Jesus calado. Eles discutiam qual dentre eles seria o maior depois de Jesus. Qual dentre eles seria, tipo assim, quem vai substituir? Quem está em segundo lugar depois do nosso Senhor Jesus? Aí o que ele fez? Calado estava, calado ficou, tirou a roupa, cingiu-se com esse tecido. Quem estava lá já entendeu que ele estava se vestindo de escravo, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus alunos. E todos acharam aquilo um ato de uma humilhação, que quem não está resolvido com o trabalho, acha que aquilo é humilhante fazer. Então o vaidoso, ele se machuca com qualquer coisa, ele se sente humilhado. Eu fui humilhado, eu me senti humilhado, eu fui humilhado. Então essa pessoa nos mostra a quantidade de vaidade e orgulho que ainda está dentro dela. E aí Jesus lavou. Pedro pulou, porque Pedro era mitidão. Os meus amigos estão sendo cruéis em permitir que o Senhor lave os pés deles, pois eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jesus, conhecedor da personalidade humana, entendeu que aquele ato era de extrema vaidade. Ele, Pedro, estava querendo ser superior aos discípulos. E Jesus diz: não queira ser melhor do que os teus irmãos. Se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro se desesperou, né? Senhor, lava o pé, a cabeça, o corpo inteiro, dá logo banho, né? Não tem parte contigo. Aí ele só pegou pesado, né? E aí ele manda logo lavar o corpo todo. Aí Jesus diz: não, Pedro, basta os pés. Porque se a base está limpa, o edifício é certo que vai bem longe. Basta os pés. E às vezes nós somos tão vaidosos, que nós achamos que somos certos, que tudo que a gente faz é certo. Então só esse movimento de achar que tudo que eu faço é certo já mostra o quanto eu estou fascinado. Porque a verdade não é minha, a verdade é de Deus. Eu sou um aprendiz. Se eu sou um aprendiz, eu ainda não faço tudo certo. Eu estou me lapidando e o outro é o meu instrumento. Então ele responde dizendo: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, não desdenhou a energia fraternal, porque ele era enérgico. Hipócritas, raça de víboras,
sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Era uma energia, mas não para humilhar, era uma energia fraternal. Na eliminação dos erros da criatura, não era para eliminar a criatura, mas o erro. Porque às vezes você vai falar, você elimina a criatura. Você humilha a criatura e destrói a criatura. Não, Jesus queria eliminar os erros, afirmando-se como filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, com V maiúsculo. Quis proceder desse modo, se vestindo de escravo, para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e no sacrifício supremo. Vamos parar aí, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esse movimento de estudo do Evangelho e até o nosso próximo estudo.